Muita gente lida com criança, mas está tão acostumado que perde uma oportunidade valiosa de aprender a lidar com adultos também. Eu nunca fui muito de lidar com criança. A última criança com a qual eu lidei fui eu mesma. Mas agora eu sou tia. E eu sou tia há 4 anos. Aprendi muita coisa nesse meio tempo. Como nada para mim é óbvio e tudo é muito novo, eu vi as coisas com um frescor que me deram insights valiosos para a vida e acho que pode te beneficiar também. Antes da minha sobrinha nascer, eu fiz um curso com a minha irmã e com um cunhado. É um curso oferecido pela UCLA, na Califórnia, que é onde eles moram, mas eu fiz à distância. A gente aprendeu várias coisas valiosas, muitas orientações práticas, mas o que mais me marcou foi uma frase. Quando o bebê está chorando, ele está te comunicando que algo precisa estar diferente. Ele nunca está comunicando que quer que você se afaste. Por que foi tão importante ela falar isso? E não é porque o óbvio precisa ser dito. Eu acho que ela falou justamente porque não é tão óbvio assim. Um bebê se esgoelando e tal, ele até te afasta um pouco, fisicamente falando. Então a pessoa pode achar que ele tá querendo espaço, mas não é isso. Ele só não sabe se comunicar e ele não sabe dizer se é uma etiqueta, se é fome, se o que quer que seja que está incomodando ele. Ou seja, quando um bebê chora, é o bebê se comunicando de um mal-estar do bebê. Não é um ataque a você. Isso claramente devia ser óbvio, mas não é. E para adulto é a mesma coisa. Quantas vezes a gente não se sente atacado, mas na verdade a pessoa só tá sem saber expressar o mal-estar dela. É sobre o mal-estar dela, não é sobre você. Como adulto, isso é um insight para a gente não levar as coisas pro lado pessoal e, se fizer sentido, ter um tato. Apesar de não ser obrigação sua ter esse tato. É obrigação sua como adulto ter responsabilidade sobre a eficiência da sua comunicação. E quando você tem a consciência de quando você se expressa de forma irracional, meio violenta, grosseira ou mesmo desesperada, as pessoas têm tendência a se afastar em vez de querer te acolher, você, quando tiver esses sentimentos muito aflorados, pode voltar a si, fazer uma regulação emocional para conseguir se comunicar com eficiência. Faz parte do seu processo de amadurecimento aprender isso. Não é falta de empatia das pessoas. Ninguém tem a obrigação de saber o que não foi dito. E ninguém tem a obrigação de procurar entender algo que foi dito de forma grosseira. A imaturidade do outro escancara a nossa. O bebê, a criancinha, ainda não sabe lidar com as emoções dele. Agora, se você cair na pilha também, mostra que você também não sabe lidar com a sua. Só que ela tem 3 anos, qual é a sua desculpa? A gente vê tantas discussões entre adultos que se permitem ser empilhados por adultos que não sabem lidar com as próprias emoções. Essa coisa eu já sabia que eu não gostava, mas lidar com a minha sobrinha mostrou com clareza o porquê que eu não gostava. Uma criança, quando ela tá no meio da brincadeira, ela não quer ser interrompida. Ela fica muito brava se alguém manda ela parar aquilo naquele segundo para fazer outra coisa. Mas eu também não conheço um adulto que goste de ser interrompido o que está fazendo para, sem tempo, fazer outra atividade. Você deixar a criança terminar a linha de raciocínio dela numa brincadeira, ó, vou te dar 3 minutos e aí a gente vai tomar banho. Não te atrapalha em nada e faz toda a diferença para ela. Se você for uma pessoa impaciente, vale ver se você também não tá se permitindo dar 3 minutos para alguma pessoa. É meio estúpido dar ordem com pergunta. Vamos parar de brincar para almoçar? Você dá o direito da pessoa falar não. Mas ainda não cheguei a uma conclusão se a gente faz isso com adulto também. E o outro adulto sempre tem o direito de não querer lidar mais com um adulto que só fala não. A sua reação, o seu tom de voz molda tudo. Se a criança cai, ela olha para você. Se você levar um susto, ela vai chorar. Mas se você ficar tranquilo, ela vai levantar tranquilo. Se você virar para a criança e falar, bota tudo no lugar, ela tá vendo a ameaça, a violência no seu tom de voz. Ela não vai querer fazer. E se a ideia é ajudar a criança a virar um adulto responsável, independente, você nunca precisa falar então de ameaça. Ela tem responsabilidade pelo ambiente dela. Ah, tá bom, agora é só botar de volta. Mesmo que você ache o mínimo, mesmo que você fique irritado, quando você quer que um adulto faça algo por você, você tem que usar o tom que vai fazer a pessoa fazer aquilo pra você o quanto antes.
Não adianta só o raciocínio lógico da sua cabeça estar correto se você não consegue as coisas que você quer do mundo. A gente precisa dessa soft skills. Vai guardar tudo agora! Vamos guardar tudo agora! A criança ouve muito mais o tom de voz e as nossas expressões do que o que a gente fala. E adulto é a mesma coisa. Crítica não é eficiente. Mudar o foco para o que deve ser feito é. Às vezes a criancinha pequena já vai chegar em você de uma forma agressiva e você vai falar, não pode bater! Você tá dando esse peso pra ela, da atitude dela, né? Mas ela é muito pequenininha, ela só tá experimentando, vendo como ela age, como as pessoas reagem. Ela não tá dando esse peso. É mais eficiente virar e falar: ah, não, olha, é carinho que faz. Muitas vezes a pessoa vai falar com a gente de uma forma que a gente já dá um peso para aquilo. E aí, no que a gente devolve, se sentindo atacado, já na defensiva, já acusando o outro, as coisas só vão aumentando e piorando. Quanto menos os nossos sentimentos e emoções dependerem das atitudes dos outros, mais livre a gente é. Você vai ter um resultado infinitamente melhor se você virar para a pessoa e falar: você é tão organizado, nem combina com você essa bagunça, vamos resolver isso. Do que você virar e falar: você é muito bagunceiro, nossa, só olha só o jeito que você deixa as coisas, pelo amor de Deus. Isso vale para adultos também. A gente tem que tentar não definir as pessoas pelos erros dela, inclusive nós mesmos. Não vamos nos definir pelos nossos erros. Vamos nos definir pelo que a gente faz depois de errar. Se a gente bota tudo a perder ou se a gente volta para quem a gente é. E talvez a coisa mais valiosa que eu aprendo com a minha sobrinha todos os dias é sobre como a gente só tem o momento presente. Ela faz tudo com presença. Ela se encanta e tudo para ela é novo, nada é óbvio. O frescor do olhar que ela tem para o mundo é uma coisa que a gente tem que conseguir ter também. Quando ela come uma coisa gostosa, ela fica muito feliz. Ela, te olha com amor e ela sente raiva forte. Ela se permite sentir todas as coisas, experienciar tudo. E ela tá lá vivendo com presença. A gente que é adulto, além de viver com a presença, a gente devia viver com intenção, intencionalidade. Com um pouco mais de maturidade, a gente consegue fazer isso. Criança mesmo tendo a presença já é muito valioso. Presença e interesse pela vida. São coisas muito valiosas de aprender e de viver com isso. E de fato, a gente só tem o aqui e agora. E todo dia é uma despedida de quem você é hoje para quem você vai ser amanhã. Cada vez que eu encontro a minha sobrinha, ela é uma outra criança, apesar de ainda ser a mesma. E, parando para pensar, eu também sou. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, compartilha para quem precisa ouvir isso também. Eu sou a Manola, sou cantora, compositora, escritora, apresentadora do podcast Que Não Saia Daqui. E no meu Instagram, @eu-sou-Manola, e nas outras redes, eu falo sobre maturidade emocional, pra gente viver uma vida com mais autenticidade e bem-estar genuíno. Se inscreve pra mais. Um beijo, tchau, tchau.